Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavras do Santo Padre. Este pedido de Jesus é sempre válido. Devemos rezar incessantemente ao dono da messe, isto é, a Deus Pai, a fim de que envie operários para trabalhar no seu campo, que é o mundo, e cada um de nós deve fazê-lo com o coração aberto, com uma atitude missionária. A nossa oração não deve limitar-se apenas às nossas carências, às nossas necessidades. Uma oração é verdadeiramente cristã se tiver também uma dimensão universal. E como acaba este trecho? Os 72 discípulos voltaram cheios de alegria. Não se trata de uma alegria efêmera que brota do sucesso da missão. Pelo contrário, é uma alegria radicada na promessa de que, diz Jesus, os vossos nomes estão escritos no céu. Com esta expressão, ele quer dizer a alegria interior, a alegria indestrutível que nasce da consciência de ser chamado por Deus a seguir o seu Filho. Ou seja, a alegria de ser seus discípulos, é a alegria deste dom que faz de cada discípulo um missionário, alguém que caminha em companhia do Senhor Jesus, que dele aprende a dedicar-se sem reservas aos outros, livre de si mesmo e dos próprios bens. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. São Cirilo, monge, e Metódio, bispo, padroeiros da Europa. Uma vida constantemente em viagem, muito cansativa, entre as aventuras e os perigos de 2 homens unidos pelo vínculo de sangue da fé cristã, do destino de dever traçar um caminho novo onde a tradição já havia pavimentado uma estrada larga e movimentada. Tem disto e muito mais por trás da auréola e a pose hierática com os quais são retratados talvez os mais célebres irmãos santos da catolicidade, Cirilo e Metódio, o administrador e o erudito. Apenas 2 anos separam os nascimentos. O maior é Metódio, que na realidade se chamava Miguel, e nasce em 825 em Tessalônica, onde em 827 vem à luz Cirilo, no século Constantino. A história os vê inicialmente divididos. O primeiro se distingue logo como um hábil administrador e recebe o cargo de arconte de uma província do Império Bizantino. O segundo recebe uma educação refinada em Constantinopla, gramática, retórica, astronomia e música, o que deveria fazer dele um alto dignatário imperial. Mas quando chega o tempo, Cirilo tem uma ideia diferente e recusa o novo alfabeto da Bíblia. Por volta dos 35 anos, o imperador Miguel III pensa em Cirilo quando os czares do Mar de Azov pedem o envio de um letrado que saiba discutir com judeus e sarracenos. É aqui que os 2 irmãos se reúnem, iniciando a primeira de inúmeras missões juntos. 2 anos mais tarde, em 863, é a vez da Grande Morávia. O objetivo da missão é a de opor-se à influência germânica com 2 missionários que soubessem o eslavo. Mas Cirilo e Metódio vão além. Provavelmente percebendo as dificuldades de comunicar as escrituras nas línguas oficiais, o latim e o grego, os 2 irmãos criam um novo alfabeto, o glagolítico, universalmente conhecido como cirílico, 40 caracteres derivados na maior parte de grafemas de cursiva medieval do alfabeto grego. Evangelho do Leste. A obra deles é tão extraordinária que o Papa, chamando-os a Roma, recebe Cirilo e Metódio indo ao encontro deles em procissão. Os grandes esforços aos quais se submeteram debilitam a saúde do mais jovem. Em 14 de fevereiro de 869 Cirilo, que tornou-se monge, morre após uma doença.
Metódio é consagrado bispo e continua a missão de sempre, superando hostilidades e incompreensões, e instruindo discípulos na tradução dos textos sagrados. São Valentim mártir na Via Flamínia. Qual São Valentim? No martirológio romano, no dia 14 de fevereiro, encontramos não apenas um, mas dois Valentim. Sobre o primeiro, o lê-se, no dia 14 de fevereiro, na Via Flamínia, em Roma, nasceu São Valentim, presbítero e mártir. Após ter realizado várias curas, o insigne da cultura foi assassinado e degolado sob o império de Cláudio César. Sobre o segundo, afirma-se, no dia 14 de fevereiro, em Terni, o ditoso São Valentim, após ter sido longamente flagelado, foi preso. Não podendo vencer a sua resistência no meio da noite, foi secretamente arrastado para fora da prisão e degolado pelo prefeito de Roma, Plácido, presbítero romano. Os acontecimentos do presbítero romano desenvolveram-se por volta do ano 270 d.C., enquanto se tornava violenta a perseguição do imperador Cláudio o Gótico. Este, sabendo da fama de santidade que acompanhava Valentim, mandou trazê-lo ao palácio e lhe perguntou se era seu simpatizante e se adorava os deuses. Mas com coragem e firmeza, Valentim afirmou que o culto aos deuses era inútil e somente Cristo havia trazido a esperança de um mundo melhor. O imperador, impressionado pelo ardor do prisioneiro, confiou-o a um nobre romano chamado Astério, pedindo-lhe para dissuadi-lo com lisonjeiros discursos. Astério tinha uma filha cega desde a idade de 2 anos. Valentim concentrou-se em oração e a jovem recobrou a visão. Diante do milagre, Astério converteu-se ao cristianismo com toda a sua família. Ao saber da sua conversão, Cláudio condenou Valentim à decapitação, que teve lugar na 2ª milha da Via Flamínia, onde foi sepultado e onde surgiu uma igreja a ele dedicada. Bispo de Terni. O episódio do Bispo de Terni, ao invés, aconteceu cerca de 70 anos mais tarde. Valentim foi convidado a ir a Roma pelo reitor e filósofo Cratão, mestre de língua grega e latina. Ele tinha um filho, chamado Queremão, que sofria de uma deformação física, que o obrigava a manter a cabeça entre os joelhos, que nenhum médico conseguia curá-lo. Cratão prometeu a Valentim a metade de seus bens se curasse seu filho. Mas em uma longa conversa noturna, Valentim explicou-lhe que não seriam as suas inúteis riquezas que curariam o rapaz, mas a fé no único e verdadeiro Deus. Então concentrou-se em oração e o rapaz recobrou a saúde. Diante do milagre, Cratão e toda a sua família se deixaram batizar pelo bispo, junto com outros 3 estudantes gregos, Próculo, Éfebo e Apolônio. Com eles, abraçou o cristianismo também Abondio, outro estudante, filho do prefeito de Roma, Furioso Plácido, que teve esta incumbência nos anos 346. 347. Teria sido esta data histórica atribuída ao martírio de Valentim. O prefeito, abalado pela conversão do filho, mandou prender Valentim e decapitá-lo na 2ª milha da Via Flamínia. Ele o fez às ocultas, durante a noite, para evitar a reação do já numeroso grupo cristão da cidade. Após uma primeira e breve sepultura no lugar do martírio, Próculo, Éfebo e Apolônio transportaram o corpo do mártir a Terni e o sepultaram um pouco fora da cidade. No entanto, em Terni, ao saber do ocorrido, o cônsul Lucêncio mandou prender os 3 estudantes e, durante a noite, por medo que a população os soltasse, mandou decapitá-los. Entretanto, a população, a pedido de Abondio, enterrou os novos mártires na mesma sepultura de Valentim, padroeiro dos namorados. Muitas analogias, inclusive o lugar do suplício e do sepultamento, acomunam os acontecimentos do Valentim de Roma com o Valentim de Terni, para evitar a suspeita de ser um único mártir. Em ambos os casos, fala-se de um corajoso testemunho de fé e cura milagrosa que provocaram conversões, e de um martírio por decapitação na 2ª milha da Via Flamínia. Certamente deve-se aos beneditinos, que na Idade Média eram custódios da Basílica de Terni, a difusão do culto de São Valentim em seus mosteiros na França e Inglaterra, onde começou a ser chamado padroeiro dos namorados. Esta origem funda-se em um antigo escrito do inglês Geoffrey Chaucer, que narra: no dia de São Valentim, os passarinhos começaram a dançar em ritmo de amor. Em meados do mês de fevereiro na Europa, a natureza começa a despertar-se do letargo invernal.
Por isso, São Valentim tornou-se o santo que anunciava a primavera iminente. Não é por mera casualidade que às vezes ele é representado com o sol na mão. São Zenão, mártir na Via Ápia. Zeno foi indicado como presbítero pelo Papa Pascoal e que transferiu seus restos mortais para o oratório a ele dedicado na Basílica de Santa Praxedes, em Roma. O santo era venerado, no século VII, em um lóculo da Catacumba de Pretestato, ao longo da Via Ápia, depois restaurado por Adriano I. Infelizmente não conseguimos mais informações sobre São Zenão. Oração. Pai, eu sei que sem ti nada sou. Neste momento me coloco diante da tua presença, que é o melhor lugar em que eu posso estar. Peço que me dê força, mas, acima de tudo, que me dê ânimo para reagir diante de tudo que insiste em me abater. Quando penso em parar no meio do caminho, sei que em ti está a força de que preciso. Quando me sinto desanimado, sei que tu és aquele que pode revigorar a minha alma e acalmar o meu peito. Tu me guardas em todo o tempo e eu oro neste momento para que o Senhor esteja ao meu lado durante este dia. Abençoa cada pessoa que cruzar o meu caminho e faz de mim um instrumento de bênçãos nas tuas mãos. Não me deixe esmorecer diante do que possa me causar incômodo e me dê a sabedoria do teu Espírito para que eu seja sábio nessa terra. Amém.